Boa tarde, vamos a mais uma reflexão, dessa feita no livro de Juízes, capítulo 11, que diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente, valoroso, porém, contudo, era filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos, porque ficou com medo, porque se sentiu humilhado, rechaçado, rejeitado, e habitou na casa de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. Porém, quando Deus quer honrar alguém, Deus levanta até uma guerra em seu favor. E aconteceu que depois de alguns dias, no versículo 4, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar quem? Buscar Jefté, lá na terra do esquecimento, na terra de Tobi. E disseram a ele: Vem e sê-nos por cabeça, seja nosso líder, seja nosso juiz, para que combatamos contra os filhos de Amon. Mas Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me aborreceste, vocês me entristeceram tanto, me repeliram, me expulsaram da casa do meu pai. Por que agora vêm a mim quando estão apurados, quando estão apertados, quando estão em perigos, quando não sabem a quem recorrer? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: Por isso mesmo a gente vem até você, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, mas que você seja por cabeça, seja nosso líder sobre todos, não somente sobre a tua casa, mas sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões: Se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, eu vos serei líder, serei o juiz? E eles vão dizer: Sim, o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Então Jefté foi com eles, e o povo realmente colocou por cabeça, como líder e príncipe, juiz, sobre si. Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor até aqui, então do 11 ao 11, para nós fazermos uma breve reflexão. O período de Juízes, sem dúvida, foi o pior período de decadência do povo de Deus. Um dos piores períodos de toda a história. Por quê? Israel não conseguia efetivamente guardar a aliança com Deus, o contato com Deus. Então, após a morte de Josué, foi um grande guerreiro, foi um grande líder, todos nós sabemos, mas no seu comando muralhas caíram e tudo mais, né? Mas ele não deixou um sucessor, não deixou um líder, como Moisés havia feito com ele próprio, inclusive. Então, esse povo aqui, a Bíblia vai dizer que eles, aqui no início do livro de Juízes, que eles não conheciam Deus, eles não conheciam os desígnios de Deus, tanto que eles não expulsaram totalmente das suas terras os queneus, cananeus, jebuseus. Ao contrário, fizeram aliança com esse povo, né? E nós sabemos qual era a ordenança de Deus, que expulsasse por completo, até porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E então essa amizade que eles fizeram serviu, foi um laço para o povo, serviu de laço para esse povo de Deus, porque pela influência com esse povo, o que acontecia? Eles, ora estavam adorando a Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ora eles estavam adorando esses deuses, desses povos que ali habitavam, a qual eles deveriam
ter expulsado e não ter feito aliança, muito menos ter começado a prestar culto de adoração a esses deuses, Baal, Metedrate, Azerá, Azera, todos esses aí. Então, o que acontecia quando eles faziam isso? A ira do Senhor se acendia, mas toda vez que há arrependimento no coração do povo, que há uma súplica, que há um clamor da nossa parte, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que possa nos ouvir, para que não possa nos ouvir, e Ele vai nos ouvir. E ouvindo, pela infinita misericórdia que Deus tem da minha e da sua vida, Ele vai nos atender. Então, toda vez que o povo clamava, havia um clamor, o que acontecia? O Senhor levantava um líder, um juiz, para naquele momento, através daquela pessoa, haver a salvação daquele povo, a libertação daquele povo naquele jugo daquele momento. E o Senhor levantava só pessoas muito capacitadas, irmã Sônia? Não. O Senhor, no livro de Juízes, nós vamos ver que levantou pessoas para julgar a Israel, para liderar Israel, que talvez eu e você não escolheríamos, né? Pelos nossos preconceitos, nós não escolheríamos essas pessoas. E aí nós já temos uma lição que Deus mostra, que Ele não vê como eu e você, Ele não vê segundo os nossos olhos, segundo a aparência, né? Ele vê a essência, Ele vê muito, muito além. Então, esse povo torna, a Bíblia vai dizer aqui, os filhos de Israel, no primeiro capítulo, tornar os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor, servir aos Balaíns, a Astarote, aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, Filisteu, ou seja, deixaram de servir o Senhor, então totalmente a nação de Israel encontrava, por isso eu disse, foi o pior período da história, porque eles estavam atolados, afogados numa idolatria tremenda, completamente imersos nesse mundo idólatra. Por isso o Senhor permitia que eles passassem por situações muito difíceis. Então a gente vai perceber aqui que Israel, absolutamente inserido nessa idolatria, né? Muitos deuses diferentes eles estavam servindo, a gente está aqui na Bíblia, nesse primeiro capítulo, e o culto deles deveria ser prestado, essa foi a ordenância que o Senhor Deus deixou através de Moisés e Josué, somente ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Então a gente vê que nessa trajetória aqui, o povo, a nação de Israel, ia de mal a pior mesmo. As coisas foram ficando sempre muito, muito ruins para eles, né? Eles se acostumaram, e me parece, às vezes, que o povo havia se acostumado com esse ciclo de pecado, pecavam, eram julgados, arrependiam, o Senhor libertava, e nós não podemos nos acostumar com isso, meus irmãos. Sabe, se a gente, em todo o livro de Juízes, dá a impressão, porque o povo torna a fazer mal, por isso que houve tantos juízes, tantos libertadores, porque eles tornavam, parece assim, quando a gente pensa, não, agora eles vão aprender a lição, eles vão perseverar na adoração ao único Deus, verdadeiro e único, né, que é Deus, eles voltavam a fazer as coisas erradas. E muitos de nós, muitas nações estão fazendo assim, sabe? Estão brincando, mas hoje é a graça, hoje é somente o julgamento. Nós temos que nos arrepender enquanto é tempo. O Senhor foi entregando eles aos amonitas, aos filisteus, né? E foi permitindo que eles caíssem, né, na mão desses inimigos. Mas o Senhor usava o tempo todo esses agentes, né? Apertava Israel de todos os lados, porque o Senhor sempre quer o nosso arrependimento.
sabe? O Senhor permite, às vezes as situações estão difíceis e nós olhamos para um lado, não tem saída, olhamos para o outro, não tem saída. E eu penso que nesses momentos a gente tem que perguntar, mas o que é que está acontecendo? O que é que eu estou deixando de fazer? O que é que está fazendo que a ira do Senhor se acenda desse jeito, né? Então o povo estava esmagado, estava oprimido, é porque o Senhor estava irado, porque eles estavam pecando. E o Senhor, antes de julgar, eu penso, o Senhor sempre quer o arrependimento para libertar, para salvar, para curar. Daí o Senhor, nesse capítulo, vai levantar mais um dos improváveis para ser líder. Um homem valente, como a Bíblia vai dizer, valoroso, mas tinha um porém do homem, tinha um estigma do homem. E aí eu vou dizer, as pessoas, elas nos olham, ela olha somente o que eu sou, o que você é. Mas Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê o que nós seremos. Ele vê qual é o propósito que Ele tem com a nossa vida. Sabe? Ele fala, não, eu vejo o que a minha filha pode ser, eu não vou olhar, mas eu não olho o passado dela, eu olho o que ela está fazendo agora, e eu olho o que eu tenho já programado para ela, o que eu tenho como propósito para ela. Então esse homem que era valente, que era valoroso, quando o seu pai morre, ele é expulso. Eu penso que, eu fico imaginando, né, conjecturando, como que ele saiu humilhado daquela casa. Foi lá para Tobi, mas era um homem de essência. A Bíblia vai dizer que alguns homens ali, levianos, juntaram a ele, mas não foi ele que juntou-se a esse homem. Esses homens juntaram, vinham-se a ele. E eu acredito que pela presença dele, sabe, irmão, porque quem tem unção, a unção está nela. Quem tem a essência de Cristo, a essência está nele. Ele não vai se deixar corromper. E esses homens viam a luz que tinha nesse líder, nesse Jefté. E embora ele tenha sido expulso, ele teve uma oportunidade. E o que eu aprendo nessa tarde com Jefté? Que ele, embora ele tenha dito, mas vocês me expulsaram, mas ele não perdeu a bênção. Mas vocês me mandaram embora, mas ele foi humilde o suficiente. Mas sim, mas ele escolheu o melhor, irmã Sônia, sim. Porque quando Deus muda a tua história, quando Deus faz uma virada na tua vida, você tem que escolher o melhor. Sabe, é hora de escolher. Vai chegar o momento de escolher. Tem momento que é de ficar calado, de esconder-se em Tobi. Mas tem momento de virada nessa situação que é momento de escolha. Agora eu posso escolher. Fique com essa palavra, que nós não devemos, quando você tiver momento de escolher, não perca a sua bênção por nenhum orgulho. Fala, não, eu vou com vocês sim. Vocês agora vieram a mim. Talvez muitas pessoas já te rejeitaram em algum momento e depois, quando precisaram, vieram até você. Seja humilde, atenda, faça o seu melhor, lute e ganhe a guerra para eles, por eles e com eles. Amém?